O vídeo de hoje nós vamos falar sobre fundo multimercado. Mas antes de qualquer coisa, preciso me apresentar. Eu sou Adélia Glicério, sou educadora e mentora financeira e estou aqui para levar um pouquinho mais de conhecimento. Se você é novo neste canal, se inscreva nele, assim você vai ser informado a cada novo vídeo postado. E também compartilhe com seus amigos, com seus familiares, este vídeo para que mais e mais pessoas possam ter educação financeira e assim fazer novas escolhas para a médio e longo prazo possam alcançar a independência financeira, ok? Posso contar com vocês? Agora vamos lá, vamos falar no assunto de hoje, os fundos multimercados. Vamos falar hoje sobre fundo multimercados. Fundo multimercados é uma modalidade de investimento de renda variável para aquelas pessoas que querem alcançar a independência financeira. Então, o que eu posso dizer para você para simplificar esse entendimento? Eu sei que para muitos de vocês falar sobre investimento é muito complicado, mas eu estou aqui para simplificar a sua vida, para simplificar a sua administração, para que você possa entender e não ache que é uma coisa sem fundamentos, que é uma coisa difícil. Não, não. Se você tem um desejo, não importa onde você está hoje, se você tem um desejo ardente dentro do seu coração de que você quer mudar de nível financeiro, você precisa entender e precisa começar, mesmo com pouco, você investir, você aprender, fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Essa frase, ela é verdadeira. Nós temos que aprender a deixar o dinheiro trabalhar para nós. E você pode se tornar um investidor com apenas R$50 mensais. Não ache que para você se tornar um investidor, você precisa de muito dinheiro. Não, isso não é verdade. Você pode começar com um valor pequeno, mensalmente, e ao longo do período, ao longo de 2022, você vai aumentando, porque você mudando, você sinalizando que você quer mudar, a vida vai conspirar a seu favor, saiba você. Então, com R$50, você já vai se tornar um investidor. E fundo multimercado é uma modalidade de investimento de renda variável, mas ela é necessária por conta do quê? Da diversificação. Quando você começar a entender, quando você começar a estudar sobre investimento, você vai saber que uma das premissas vai ser o quê? Você diversificar os investimentos para que você tenha o quê? Segurança, sim, mas também visando a rentabilidade. Duas coisas que você precisa ter e entender durante o período que você se tornar um investidor, porque quando você se torna investidor, nunca mais você vai deixar de ser investidor. Então, você vai ter que mirar a diversificação para que parte do seu capital ele tenha garantia, porque os fundos, os ativos de renda fixa, a maioria tem segurança, e o outro lado é visar a rentabilidade. Para quê? Para que seu capital multiplique com uma velocidade bem maior, mas para isso apresenta alguns riscos, e para você minimizar os riscos, você precisa o quê? Estudar, e por isso que eu estou aqui. Então, fundo multimercado é o quê? É o gestor, porque todo fundo tem um gestor profissional para administrar aquele fundo. Então, o fundo multimercado tem o quê? Mais liberdade para o gestor daquele fundo. Ele pode escolher diversos ativos para fazer parte daquele fundo. Você já sabe, porque eu já falei de outros tipos de fundos, eu já falei sobre fundos de renda fixa, eu já falei fundos de ações, então eu estou falando do terceiro tipo de fundos, que agora é o fundo multimercado. E este tipo de fundo que eu estou falando hoje é um fundo que dá mais liberdade ao gestor.
E por ele ser um fundo que dá mais liberdade ao gestor, ele também pode ser um fundo um pouco mais, tem um pouco mais de risco, melhor dizendo. Mas isso não quer dizer que você não deve investir. Não, pelo contrário. Um gestor que administra um fundo multimercado, logo, ele precisa ter um vasto conhecimento, a equipe dele vai ser maior do que um fundo de investimento em renda fixa, por exemplo. Então, você tem que entender que uma pessoa, que um gestor que está à frente de um fundo multimercado, ele vai ter uma experiência muito maior do que um gestor de fundo de renda fixa, por exemplo. Tá certo? Então, é um fundo em que exige uma complexidade de entendimento, por isso aquele gestor foi nomeado para gerir aquele fundo. E também um fundo de multimercado vai ter um grupo bem maior para auxiliá-lo na gerência desse fundo. Então, quais as diferenças agora? Eu quero falar para vocês quais as diferenças entre os fundos, né? Eu já falei que existe no meu canal, né, mais outros vídeos que eu falo justamente sobre os fundos de renda fixa. Quais as diferenças entre esses fundos que eu já falei para você, mas acho que é importante aqui voltar a falar sobre eles. O fundo de renda fixa, o gestor desse fundo, ele vai ficar engessado, porque ele tem que, pelo menos, 80% desse fundo vai ter que ser de ativos de renda fixa. Pode ser títulos públicos, pode ser títulos privados. Então, o gestor da renda fixa, ele vai ter que alocar dentro desses fundos pelo menos 80% de ativos da renda fixa. Essa é a primeira diferença da renda fixa para o fundo multimercado. Já o fundos de ações, né, você vai ter o quê? O gestor desse fundo, ele vai ter que comprometer de ativos financeiros dentro desse fundo, pelo menos 67% do patrimônio desse fundo vai ter que ser de renda variável. Ou seja, no mínimo 2/3 do patrimônio desse fundo vai ser de renda variável. O resto ele pode ter a liberalidade de escolher. Já o fundo multimercado, não existe uma regra. Cada fundo vai, ou melhor, cada gestor desse fundo vai o quê? Vai poder escolher quais ativos financeiros irão fazer parte desse fundo. Logo, o gestor tem mais liberdade de fazer suas escolhas, de comprar e vender ativos financeiros para comporem o fundo multimercado. Então, são essas as diferenças que eu quero aqui falar com vocês sobre as diferenças de fundos. Quais os ativos financeiros que o gestor do fundo multimercado pode comprar, pode alocar dentro desses fundos? Ele pode alocar ações, ele pode alocar câmbio, ele pode alugar derivativos, ele pode alocar fundos de renda fixas, que são de títulos públicos e títulos privados, ele pode alocar composição de taxas de juros. Então, ele tem uma liberalidade de alocar diversos tipos de ativos. Tá certo? Então, é muito importante você saber de tudo isso. Como vai ser essa gestão, né? Por ser o fundo multimercado, onde o gestor tem mais liberdade, isso não quer dizer e não representa que você vai ter um título mais em taxa de administração, taxa de performance, que eu vou falar logo adiante, não quer dizer que esse percentual vai ser menor. Não, pelo contrário. No fundo multimercado, por ser uma gestão com mais complexidade, né, mais risco, a equipe vai ser bem maior, porque você precisa entender sobre ações, outro vai ter que entender sobre câmbio, outro vai ter que entender sobre taxas de juros. Então, vai ser uma administração dessa gestão bem mais complexa e, logo, o percentual da taxa de administração pode ser maior. Estou dizendo pode, porque tudo vai estar onde?
no prospecto desses fundos. Antes de você escolher qual tipo de fundo você vai compor a sua carteira, você tem que estudar, tá certo? O que mais que eu posso falar aqui para vocês, né? Que você tem que entender a ponto de você escolher um desses fundos para compor o seu portfólio dos seus investimentos, né? O que você precisa entender mais? Então, qual é o principal objetivo aqui do fundo multimercado? O principal objetivo do fundo multimercado é o quê? É ele perseguir o benchmark. O que é o benchmark? É um índice de referência. É um índice de referência. Então, praticamente, a maioria do fundo multimercado existe um benchmark, que pode ser CDC, CDI, pode ser o índice Bovespa. Então, ele vai o quê? Ele vai ter que justificar a bonificação dele, te entregando uma rentabilidade superior a esse benchmark, superior a esse índice de referência que está lá no prospecto. Você tem que entender, antes de comprar uma cota desse fundo, aderir a esse fundo, saber se existe um benchmark, qual é esse benchmark, né, para que o gestor tem que te entregar. Então, um gestor do fundo multimercado, ele vai mirar diariamente, semanalmente, mensalmente, atingir, ultrapassar aquele índice de referência que nós chamamos de benchmark, que pode ser CDI ou pode ser índice Bovespa, mas também pode ser outro índice, tá? Esses que eu acabei de falar são índices geralmente utilizados, mas pode ser um outro índice que ele pode utilizar dentro desse fundo. Importante você saber e que tem que procurar dentro do prospecto quais são as taxas de administração desse fundo. Logo, porque você terceirizou a gestão do seu dinheiro, você está terceirizando, esse terceiro precisa o quê? Precisa ser remunerado. E como ele vai ser remunerado? Com duas taxas. A taxa de administração, com a taxa de performance, né, que é justamente esse índice de referência que existe, e tudo isso vai estar aonde que você deve procurar? No prospecto do fundo. Lá vai dizer quem é o gestor, quem faz parte dessa equipe, parte da equipe, é claro, não vai ser toda a equipe, parte dessa equipe que faz parte dessa gestão desse fundo. Lá vai estar a taxa de administração, lá vai estar a taxa de performance. Geralmente, fundo multimercado é um tipo de fundo, existe a taxa de performance, tá certo? Então, esses são os custos de um fundo multimercado. Mais ou menos, eu vou dizer aqui, isso não quer dizer que eles vão ficar engessados nisso, dependendo da taxa de juros, dependendo da nossa taxa Selic do momento, a taxa de administração desses fundos pode começar aí em 0,5% a 2%, mas isso não quer dizer que não possa ser um pouco maior. No momento, o mercado está trabalhando em torno aí de 2% dentro do fundo multimercado. Você vai ter que ver isso no prospecto. A outra taxa, como eu já falei, é a taxa de performance. A taxa de performance, eu já falei nos outros vídeos que eu fiz sobre fundos de investimento, mas aqui eu vou repetir. A taxa de performance é o quê? É um índice que é colocado no prospecto, que você vai ter que verificar de cada fundo. Então, o gestor vai o quê? Ele vai correr sempre para ultrapassar aquele índice. E ele, ao ultrapassar aquele índice, aquele benchmark estabelecido no prospecto do fundo, ele vai ser remunerado, ele vai ser bonificado em aí aproximadamente 20%. Tudo isso vai estar explicado no prospecto. Tudo isso você vai visualizar antes de você aderir à compra de uma cota desse fundo, tá certo? Posso dizer para vocês que o fundo multimercado, ele existe 3 níveis de risco dentro do fundo. Isso também vai estar no prospecto. Quando você for entrar numa corretora, ele vai te dar essas informações. Existem fundos multimercados com risco conservador, existe
fundo multimercado com risco moderado e existe fundo multimercado com risco arrojado. Você, como investidor, você vai fazer também um perfil, você vai ter um perfil dentro dessa corretora, e se você escolher um produto, ou melhor, um ativo financeiro que esteja fora do seu perfil, a corretora vai sinalizar que você está comprando. Então, você vai estar assumindo um risco quando comprar um ativo financeiro fora do seu perfil. Você não vai ser impedido de adquirir um ativo que esteja fora do seu perfil. Mas é bom você saber que você pode comprar. Porém, quando você abre uma conta numa corretora, você vai ter que preencher um formulário e lá vai ser, de acordo com as suas respostas, você vai ser... você vai conseguir saber qual é o seu perfil. Eu vou dizer com experiência própria, quando eu me tornei investidora, eu comecei a ser investidora com perfil conservador. E ao longo do período, ao longo do tempo, eu fui estudando, eu fui me posicionando, eu já fui tendo uma outra visão crítica e hoje eu já tenho um perfil arrojado. Mas isso cada um no seu tempo. Respeite o seu tempo, respeite a sua insegurança, os seus medos, respeite. Mas como você vai vencer isso? Você vai vencer todos esses obstáculos, toda essa insegurança como? Estudando sobre investimentos, tá certo? Então, dentro do fundo multimercado, você vai poder escolher um desses três tipos de fundo: o conservador, o moderado e o arrojado, tá certo? É só para você saber que vai existir um fundo para o seu estágio atual. Tá certo? Não pense que só pessoas que já estão com risco moderado ou arrojado podem investir no fundo multimercado. Não! Existem fundos multimercados que têm perfil conservador, sim. Certo? Também existe três tipos de fundos multimercado. Além dessa primeira qualificação que eu fiz, que existe conservador, moderado e o arrojado, existem outros tipos de fundos que você também vai obter essa informação no prospecto. Existe um fundo multimercado, primeiro do quê? De alocação. O que é isso? O gestor, ele vai ter que respeitar a taxa, por exemplo, de investir um percentual de X% em renda fixa, X% em renda variável, X% em ações, X% em câmbio, X% em taxa de juros. Então, dentro desse fundo que nós chamamos de alocação, o gestor vai ter que respeitar o percentual para cada tipo de ativos financeiros que irão compor o patrimônio desse fundo, tá certo? Então, também isto vai estar explicado no prospecto quando você começar a estudar para escolher um tipo de investimento, no caso aqui de fundo multimercado. Então, você vai ver se a gestão desse fundo vai ser de alocação. Logo, se for de alocação, o gestor vai ter que respeitar aquele percentual para cada tipo de ativo financeiro. Outro tipo de fundos multimercado é o quê? Estratégicas, de estratégia, em que quem vai decidir qual vai ser o percentual de renda fixa, qual vai ser o percentual de ações, qual vai ser o percentual de taxas de juros, vai ser o gestor. O gestor vai ter a liberdade de escolher, conforme a estratégia dele, conforme o pensamento dele, juntamente com a equipe dele, qual vai ser o percentual de ativos financeiros que irão compor o patrimônio daquele fundo, tá certo? Então, existe essas informações que você tem que saber e que o gestor vai ter que respeitar se tiver essa especificidade dentro do prospecto do fundo. Outro tipo de fundo de multimercado vai ser o quê? Vai ser o investimento no exterior. O que é isso? E que parte do patrimônio daquele fundo, ele vai ter que ter
até 40% de ativos que estão no exterior. Então, o gestor vai poder comprar ativos financeiros para comprar esse fundo em até 40% de ativos financeiros que estão fora do Brasil, tá certo? Então, aqui é mais uma informação que eu estou trazendo para você, que existe e você precisa saber a existência desses tipos de ações para você ficar mais confortável. Por exemplo, você que está iniciando essa jornada, mas já quer ter na sua carteira fundos de investimentos, é importante você saber que existe fundo multimercado, que parte desse patrimônio desse fundo pode ser alocado com ativos financeiros no exterior. Então, se você ainda acha arriscado, você não investe. Então, vá aderir a um fundo multimercado que vai ser ou a de alocação ou de estratégia do investidor. Tá certo? Então, você tem aqui uma informação boa para que você possa efetivamente entender e escolher um fundo de acordo com o seu perfil atual. Comece com o que você já tem. Como é a taxação? Como é o imposto de renda desse fundo multimercado? Aqui é a tabela o quê? Regressiva. Por exemplo, se você fica até 6 meses, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. Lembrando sempre que sempre em cima da rentabilidade. Se você fica de 6 meses a 1 ano, você vai pagar o quê? Você vai pagar 20% em cima da rentabilidade. Se você fica de 1 ano a 2, você vai pagar 17,5%. E se você ficar nesse fundo por mais de 2 anos, você vai pagar 15%. Então, a tabela é regressiva. Logo, quanto mais tempo você fica no fundo, menor vai ser a taxa de imposto de renda que você vai pagar. Então, se usa a tabela regressiva, tá certo? Também nesse fundo aqui, existe o Come-Cota. O que é essa Come-Cota? Geralmente, você vai pagar um percentual de Come-Cota no mês de maio e novembro de cada ano. E essa taxa, você vai, na realidade, pagar a diferença da taxa, porque, em média, o Come-Cota é em torno de 15%, e quando você fizer o resgate do seu fundo, você vai fazer o quê? Você vai pagar a diferença do Come-Cota. Então, a cada mês de maio e a cada mês de novembro vai ter uma retirada do seu capital investido, o Come-Cota. Isso é o quê? Uma retenção na fonte. Não fique preocupada ou preocupado, você não vai precisar fazer nada. A corretora a qual você está vinculado, onde você aplicou, onde você comprou a cota, vai fazer isso por você. E na hora do resgate, vão fazer esses ajustes. E lembrando, sempre em cima da rentabilidade. O seu capital vai estar sempre protegido. Tudo que você vai pagar, né, aqui no caso de imposto de renda e Come-Cota, vai ser em cima da rentabilidade. O que você vai pagar além vai ser o quê? A taxa de administração que você vai pagar quando você entrar no fundo e a taxa de performance quando o gestor ultrapassar o índice de referência, que nós chamamos de benchmark, que geralmente são o quê? Ou CDI, ou a taxa, o índice Bovespa, ou pode ser uma outra taxa, um outro índice, mas vai estar especificado no prospecto que você deve ler na hora que você for estudar para você decidir se aquele ativo financeiro vai fazer parte do seu patrimônio, fazer parte dos seus investimentos, tá certo? Quais os riscos que o fundo multimercado pode trazer para você na hora de investir, né? Então, o risco que vai ter aqui é o seguinte: é o risco que qualquer outro tipo de investimentos de renda variável.
a volatilidade do mercado vai fazer ter uma alta rentabilidade ou baixa rentabilidade. Ou que também o preço dos ativos vai variar. Então, mas isso é normal e natural. Por isso que você vai pegar parte do seu patrimônio e vai diversificar justamente para você minimizar os riscos, tá certo? Outro risco que tem aqui é o seguinte: os fundos multimercado, ele tem um pouco menos liquidez que outros ativos financeiros. Por quê? Como é uma administração, uma gestão complexa, alguns tipos de fundo multimercado, para você, entre o pedido do resgate e o valor estar disponível para você transferir para a sua conta, pode existir aí alguns fundos 30 dias, 60 dias. Então, você vai verificar, quando você for comprar uma cota dos fundos, verificar, né, qual é a taxa de liquidez, qual é o período de liquidez, mais quantos dias, se vão ser 5 dias, se vão ser 7 dias, se vão ser 30 dias, se vão ser 60 dias. É importante você ter essa visão. Fundo multimercado, o gestor vai ter maior liberdade. Mas, dentro do fundo de multimercado, você vai encontrar fundos que tenham um perfil conservador, você vai encontrar um perfil moderado, você vai encontrar um perfil arrojado. Cabe você escolher, no momento que você for comprar uma cota, verificar qual é o perfil daquele fundo. Se ele vai ser moderado, ou melhor, conservador, moderado ou arrojado. Dentro também desse fundo de multimercado, opções, né? Dentro da corretora, você vai ter uma camada de fundos para você escolher. Também o fundo multimercado, você vai poder verificar se o gestor vai usar uma alocação em que ele vai ter que respeitar o percentual de ativos financeiros, de determinados ativos financeiros, se vão ser de renda fixa, X% de renda fixa, X% de ações, X% de taxa de câmbio, X% de taxas de juros. Então, ele vai ter que respeitar aquele percentual que está escrito no prospecto. Também o fundo multimercado pode ser o quê? Estratégia. De estratégia. Então, a estratégia do gestor daquele fundo, ele vai ter liberdade de, conforme o entendimento, conforme a leitura que ele faz do mercado, ter mais ativos de renda fixa, mais ativos de renda variável, mais ativos de câmbio, mais ativos de taxa de juros. Então, ele vai ter, conforme a leitura do gestor, ele vai escolher como ele vai alocar os valores dentro daquele fundo. E também vai ter o quê? Investimento no exterior, que o gestor pode escolher até 40% daquele fundo, ele pode comprar de ativos financeiros fora do Brasil. Então, você já tem essa informação. Eu estou aqui sintetizando um pouco para você entender tudo isso. E você também vai pagar imposto de renda, lembrando sempre em cima da rentabilidade. E a tabela vai ser regressiva, ou seja, até 6 meses você vai pagar 22%, de 6 meses a 1 ano você vai pagar 20%, de 1 ano a 2 você vai pagar 17,5%, e a partir de 2 anos você vai pagar 15%. Então, quanto maior o tempo, menor vai ser o imposto de renda a ser pago. Existe também a Comicota. A Comicota existe e quem faz isso não é você, não fique preocupado. Vai ser o quê? A corretora onde você comprou aquelas cotas daquele fundo. Então, quem vai fazer isso é a corretora. Isso vai ser retirado dentro da rentabilidade, aí em média 15%, e no momento do resgate vão fazer o ajuste necessário, no momento do resgate. O fundo multimercado é indicado para quem deseja diversificar os seus investimentos. Tá? Então, se você já está no período, você já começou a investir, você já tem a sua reserva técnica, lá em ativos financeiros da renda fixa, quer começar a diversificar o seu capital, o fundo multimercado
Em média, eles são considerados de risco moderado. Então, você pode começar por um fundo multimercado, no caso aqui. Para quem é indicado? Para pessoas que querem passar a gestão do seu dinheiro para profissionais. Todo fundo multimercado existe um gestor profissional que vai comprar e vender ativos dentro daquele fundo e ele tem conhecimento de causa. Então, se você está inseguro, se você quer diversificar com segurança, compre uma cota de fundo multimercado. Por quê? Porque você está transferindo a gestão daquele montante ali para um profissional. Tá certo? Qual é o outro, ou para quem é indicado o fundo multimercado? Como o fundo multimercado tem tipo de ativos de alta complexidade, só um gestor profissional, muitas das vezes, pode estar comprando e vendendo certos ativos. Então, você, como pessoa física, que não tem um perfil de investidor qualificado, você sozinho não conseguiria comprar determinados ativos sozinho na pessoa física. Mas, através do fundo multimercado, o gestor qualificado pode ter, dentro do patrimônio ativo deste fundo, ativos financeiros que você, como pessoa física sozinho, por você não ter um perfil qualificado, não compraria. E você quer fazer parte, quer conhecer, quer correr o risco, quer aprender também, né? Porque quando você começa a investir, você está aprendendo, você está num processo de aprendizado. Então, é também indicado para você comprar alocar parte do seu patrimônio num fundo multimercado. Eu espero ter esclarecido um pouco mais, espero estar te passando um pouquinho mais de confiança para que você comece essa jornada. Essa jornada é longa. Não pense você que se você se tornar um investidor este ano de 2022, no final do ano você já vai estar milionário, vai estar rico. Não, isso é um processo que você tem que entender. É um processo a longo prazo. Mas você pode começar a se tornar um investidor com R$50. Mas se você levar a cabo, se você investir mensalmente, a cabo de 5, 10 anos, você vai conquistar a sua independência financeira, assim, acredite. Este é o caminho. E assim, você estudando um pouquinho mais a cada semana de determinados ativos financeiros, você vai se tornar independente financeiramente. Isto é uma jornada de longo prazo, de médio e longo prazo. Você precisa começar. O importante é começar. Quando você começar, você vai entender a dinâmica e vai perder o medo. E você vai gostar dessa dinâmica, tá certo? Muito obrigada a vocês que estiveram aqui comigo hoje, me prestigiando. Fico honrada com a presença de todos. Espero que tenha contribuído para essa jornada aí. E até a próxima semana, que vou trazer mais um assunto sobre inteligência financeira. Porque isso, para mim, investir é uma das partes de inteligência financeira. Você tem que aprender a investir, sim, mas você tem que pensar a longo prazo também na sua aposentadoria. E muitas das vezes, o que é mais importante é você também mudar a sua mentalidade. Sim, porque se você não mudar a sua mentalidade, você não vai começar a ter a disciplina necessária para que você alcance a independência financeira em 5, 10 anos. Para você alcançar isso, você precisa mudar a mentalidade. Você precisa começar a ter uma mentalidade criativa, ter uma mentalidade de crescimento, ter uma mentalidade de aprendiz o tempo todo. Nunca sabemos tudo. Sempre tem algo mais que a gente pode aprender. Eu ontem, ao estudar para fazer essa live de hoje, aprendi mais sobre fundo multimercado. Apesar de eu já ter dentro da minha carteira fundo multimercado, ontem, para fazer essa live, eu aprendi mais informações e já passei para vocês. Isso é a vida. Você hoje é aprendiz, amanhã você é um mestre. E tem horas que você se torna aprendiz e depois mestre e assim sucessivamente. Isso vai ser a vida toda. Essa dinâmica vai ser a vida toda. Você tem que se comportar momentos como aprendiz, momento como mestre. E assim você vai se tornando um especialista. Eu desejo para você de todo o coração que você se torne, se você ainda não é,
você se torne um investidor, porque investindo é que você vai conseguir ter gordura para se ter independência financeira. E o importante é começar. E comece com o que você tem. Comece com o que você tem. Então, até a próxima semana. Tchau, gente!